Olá, meus caros, sem mais demora. Bora pro vídeo. Carros voadores são veículos inovadores que unem as funcionalidades tradicionais de um automóvel com a capacidade de decolar, voar e pousar como uma pequena aeronave. Durante décadas, eles povoaram o imaginário coletivo através de livros de ficção científica, filmes e desenhos animados, representando a promessa de uma mobilidade urbana revolucionária, onde o trânsito congestionado das cidades seria superado pelos céus abertos. Mas o que exatamente são os carros voadores? Quais as tecnologias envolvidas? Quais desafios precisam ser vencidos? E, principalmente, quando essa visão futurista estará disponível para o público em geral? Para entender o conceito de carros voadores, é preciso analisar como eles se diferenciam dos veículos tradicionais e das aeronaves convencionais. A principal característica de um carro voador é a sua capacidade de operar tanto em solo quanto no ar. Isso significa que ele deve ser capaz de circular em ruas e estradas, mas também de decolar verticalmente ou em pistas curtas, voar a uma determinada altitude e pousar em locais apropriados. Existem diferentes abordagens tecnológicas para tornar essa ideia uma realidade. Algumas empresas optam por projetos que lembram pequenos aviões, nos quais as asas se retraem para permitir o trânsito terrestre. Outras investem em designs mais próximos de drones de grande porte, equipados com múltiplos rotores elétricos para decolagem e pouso vertical, conhecidos pela sigla VTOL, Vertical Take-Off and Landing. A promessa dos carros voadores vai além do fascínio tecnológico. Eles representam uma solução potencial para diversos problemas urbanos enfrentados atualmente, como o congestionamento do trânsito, a poluição ambiental e a falta de flexibilidade nos meios de transporte. Imagine um mundo onde o deslocamento entre bairros, cidades ou até mesmo estados não dependa mais de horas presas no trânsito, mas sim de minutos sobrevoando os obstáculos do solo. Além disso, ao utilizar sistemas elétricos e autônomos, esses veículos podem contribuir para a redução de emissões de poluentes e aumentar a segurança no transporte, minimizando o risco de acidentes causados por erro humano. Mas transformar esse sonho em realidade envolve superar inúmeros desafios técnicos, regulatórios e sociais. O primeiro e mais evidente é o da tecnologia. Para que um carro voador seja viável, ele precisa ser seguro, leve, eficiente e acessível. Isso exige avanços em materiais leves e resistentes, baterias de alta densidade energética, sistemas de propulsão silenciosos e confiáveis, além de softwares sofisticados para navegação, controle de voo e prevenção de colisões. O desenvolvimento de baterias capazes de fornecer energia suficiente para voos urbanos, sem comprometer a autonomia e o peso do veículo, é atualmente um dos principais gargalos tecnológicos. Outro aspecto fundamental é a regulamentação. Diferentemente dos carros tradicionais, que operam em ruas e estradas sob leis de trânsito bem estabelecidas, os carros voadores precisarão obedecer a normas de aviação, que são muito mais rigorosas e complexas. Autoridades como a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, no Brasil, a Federal Aviation Administration, FAA, nos Estados Unidos, e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação, têm trabalhado em frameworks regulatórios para permitir a operação segura desses veículos nos espaços aéreos urbanos. Isso inclui a definição de rotas, altitudes, áreas de decolagem e pouso, bem como regras para o tráfego aéreo de baixa altitude, que nunca foi tão intensivo como se prevê para o futuro próximo. Além disso, a infraestrutura urbana precisará ser adaptada para acomodar os carros voadores. Serão necessários pontos de decolagem e pouso, chamados de vertiportos, localizados estrategicamente em áreas de grande demanda. A integração desses vertiportos com outros meios de transporte, como metrôs, ônibus e automóveis, será essencial para garantir a eficiência dos deslocamentos. Também será preciso investir em sistemas inteligentes de controle de tráfego aéreo, capazes de monitorar e coordenar centenas ou até milhares de veículos voando simultaneamente sobre as cidades. Questões de segurança e aceitação social também são centrais nesse processo. O público precisa confiar que os carros voadores são seguros, silenciosos e não vão representar riscos para quem está em solo ou nos próprios veículos. Acidentes, ainda que raros, podem comprometer a aceitação da tecnologia. Por isso, os projetos atuais investem fortemente em redundância de sistemas,
inteligência artificial para prevenção de falhas, paraquedismo de emergência e testes rigorosos de resistência e confiabilidade. Do ponto de vista ambiental, os carros voadores prometem ser mais sustentáveis que os helicópteros convencionais, principalmente pelo uso de propulsão elétrica. No entanto, o impacto do aumento do tráfego aéreo sobre a fauna, o ruído urbano e o consumo energético ainda precisa ser avaliado com cautela. É fundamental que o avanço dessa tecnologia seja acompanhado de políticas de sustentabilidade e de incentivos ao uso de fontes renováveis de energia. Atualmente, várias empresas ao redor do mundo estão investindo fortemente no desenvolvimento de carros voadores. Entre os nomes mais notáveis estão a alemã Volocopter, com seu modelo parecido com um drone gigante, a americana Joby Aviation, a chinesa E-Hang e a brasileira EVI, uma subsidiária da Embraer. Esses projetos já realizaram voos experimentais, muitos deles com passageiros a bordo, e estão em fase avançada de certificação junto às autoridades de aviação. Os protótipos atuais podem transportar de 2 a 5 passageiros, voar a altitudes de até 500 metros e percorrer distâncias de 40 a 100 quilômetros, dependendo do modelo. Para ilustrar, o Volocopter já realizou voos de demonstração em cidades como Singapura, Paris e Dubai, mostrando que a operação em ambientes urbanos é tecnicamente possível. A Joby Aviation, por sua vez, investe em um modelo com capacidade para 4 passageiros, velocidade de até 320 km/h e autonomia de 240 km, focando no transporte interurbano rápido. A Hang aposta em veículos autônomos, capazes de operar sem piloto, o que pode reduzir ainda mais os custos e tornar o serviço acessível para um público mais amplo. Mas afinal, quando os carros voadores serão uma realidade em nossas vidas? A resposta depende de como definimos realidade. Se considerarmos a existência de protótipos funcionais, voos de teste e operações experimentais, pode-se dizer que os carros voadores já estão entre nós. No entanto, se a referência for o uso em larga escala, disponível para qualquer pessoa como alternativa cotidiana de transporte, ainda estamos alguns anos distantes desse cenário. Os especialistas do setor estimam que os primeiros serviços comerciais de carros voadores, em formato de táxis aéreos, devem começar a operar entre 2025 e 2030, em rotas específicas e controladas, principalmente em cidades pioneiras na adoção da tecnologia. Paris, por exemplo, já anunciou planos para oferecer serviços de táxi aéreo durante os Jogos Olímpicos de 2024, conectando aeroportos a pontos estratégicos da cidade. Singapura, Dubai, Los Angeles e São Paulo também figuram entre as cidades que devem receber os primeiros vertiportos e serviços experimentais nos próximos anos. No entanto, a popularização dos carros voadores, com produção em massa, preços acessíveis e presença disseminada no cotidiano urbano, provavelmente levará mais tempo. Diversos fatores influenciam esse processo, como a velocidade do desenvolvimento tecnológico, a aprovação regulatória, a construção de infraestrutura e, principalmente, a aceitação e adaptação da sociedade a esse novo paradigma de mobilidade. O mais provável é que nas próximas 2 décadas, os carros voadores estejam presentes em nichos de mercado, atendendo a demandas específicas de transporte rápido, emergências médicas, logística de alto valor e turismo, antes de se tornarem um meio de transporte comum. É importante destacar que a chegada dos carros voadores não significa o desaparecimento dos meios de transporte tradicionais. Eles devem atuar de forma complementar, integrando-se aos sistemas já existentes e ampliando as opções de deslocamento para situações específicas. Por exemplo, uma pessoa pode utilizar um carro tradicional ou transporte público para ir até um vertiporto e, de lá, embarcar em um carro voador para cruzar rapidamente a cidade ou alcançar regiões de difícil acesso por terra. Além disso, a evolução dos carros voadores trará novas oportunidades de negócios, empregos e desenvolvimento de tecnologias associadas, como inteligência artificial, internet das coisas, big data e energias renováveis. O setor de mobilidade aérea urbana promete movimentar bilhões de dólares em investimentos nos próximos anos, atraindo startups, grandes empresas e governos interessados em posicionar suas cidades como polos de inovação. Outra questão relevante é o impacto social dessa tecnologia. Embora os carros voadores possam inicialmente estar restritos a um público de alto poder aquisitivo, devido aos altos custos de desenvolvimento, operação e infraestrutura,
A tendência é que, com o tempo, os preços diminuam e o acesso se amplie. Assim como aconteceu com smartphones, computadores e outros avanços tecnológicos, a produção em escala e a competição entre empresas devem tornar os carros voadores cada vez mais acessíveis, beneficiando um número crescente de pessoas. A educação e o treinamento de profissionais também serão fundamentais para garantir a segurança e a eficiência dos serviços de carros voadores. Pilotos, operadores de tráfego aéreo, técnicos de manutenção, engenheiros de software e especialistas em segurança cibernética serão cada vez mais demandados para operar, monitorar e aprimorar os sistemas envolvidos nessa nova modalidade de transporte. Por fim, é essencial que o avanço dos carros voadores seja acompanhado de uma visão ética e responsável. A mobilidade aérea urbana deve ser pensada de forma inclusiva, sustentável e integrada às necessidades reais das cidades e de seus habitantes. A tecnologia, por si só, não é suficiente para resolver os grandes desafios urbanos. É preciso que ela seja orientada por políticas públicas, planejamento urbano inteligente e participação da sociedade civil na tomada de decisões. Em resumo, os carros voadores são veículos inovadores que unem as capacidades de automóveis e aeronaves, prometendo transformar a mobilidade urbana nas próximas décadas. Já existem protótipos em operação experimental, e os primeiros serviços comerciais devem surgir entre 2025 e 2030 em cidades pioneiras. No entanto, a massificação dessa tecnologia dependerá do avanço em áreas como baterias, regulação, infraestrutura, segurança e aceitação social. O futuro, que antes parecia distante, está cada vez mais próximo, e os carros voadores têm o potencial de inaugurar uma nova era na história do transporte humano, tornando realidade um dos sonhos mais antigos da humanidade: voar sobre as cidades e conquistar os céus do cotidiano. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.